Vamos continuando para a gente encerrar aqui no versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse conselho aqui também é muito importante, irmãos. Veja só, ele está dizendo, sejam sóbrios e vigilantes. O que significa isso? Nós precisamos viver uma vida de atenção, de vigilância espiritual. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é o contrário da pessoa que é embriagada. Embriagada é aquela pessoa que não tem consciência do que faz, do que acontece ao seu redor. Ele está vivendo assim, meio que cego, meio que atordoado. O sóbrio é aquele que tem consciência de quem ele é, de quem Deus é, do seu inimigo, que é o diabo, de tudo que está acontecendo ao seu redor. Ele é sóbrio, ele está atento, ele está vigilante, ele está vivendo uma vida de atenção a tudo que acontece ao seu redor. Esse é aquele que é sóbrio e que é vigilante. Irmãos, por que a gente precisa viver assim? Ele vai dar o porquê aqui, ó. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, o diabo é o nosso adversário. Ele já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário, mas ele não está totalmente destruído ainda. Tem muita gente que subestima o diabo. Acha que o diabo, por ser alguém que já foi vencido, ele não tem poder de fazer nada. Mas não é bem assim. O diabo, ele tem poder. Claro que ele não é mais poderoso do que Deus. Ele não é mais poderoso do que Jesus. Mas ele tem um poder limitado, mas tem. Ele é nosso inimigo. O diabo, ele odeia os cristãos com todas as suas forças. Sabe, o diabo, ele tem ódio de nós. A vontade dele é nos destruir. É acabar conosco. É acabar com a nossa vida. Principalmente quem é cristão. Porque quem não é cristão ainda está sob o domínio dele. Está sendo escravizado por ele. Como diz lá em Efésios capítulo 2. Está sob o domínio do príncipe da potestade do ar. O diabo, ele domina a vida daquele que não é cristão. Leva ele a viver uma vida de escravidão, em trevas. Leva ele a cair no pecado, a se distanciar de Deus. O diabo age para destruir a vida daquela pessoa mais e mais. E consegue, porque ela não anda com Deus. Não tem Jesus na sua vida. Então o diabo, ele reina na vida de quem não é cristão. E ele vem para destruir mesmo. Em todos os sentidos. No sentido físico, no sentido emocional, no sentido espiritual. Ele vai fazer o possível para destruir a vida da pessoa. E quem não é cristão vive sob o domínio dele. E quem é cristão, o que acontece? O cristão, ele foi resgatado do império das trevas. Jesus foi lá e tirou aquela pessoa da escravidão, das mãos do diabo. E o que você acha? Você acha que o diabo ficou feliz com isso? O diabo ficou com ódio porque isso aconteceu. Porque você era escravo dele. E Jesus veio e tirou você das mãos dele. A maior vontade que ele tem com relação à sua vida é te levar de volta ao domínio dele. É te destruir. É acabar com a sua vida. De todas as maneiras que ele puder. Desde quando você acorda de manhã, o diabo, ele já está planejando como ele pode fazer para te destruir, para acabar com a sua vida. Isso é uma coisa tão séria, mas às vezes a gente não atenta para isso, porque como a gente não vê o diabo, a gente não se dá conta dessa realidade espiritual que nos rodeia. Mas é justamente isso que Pedro está falando para os irmãos. Meus irmãos, o diabo está ao derredor de vocês. A gente não vê, mas por onde a gente vai, o diabo e os seus demônios, eles estão ao nosso derredor, nos circundando, tentando de alguma maneira ver uma brecha,
de como ele pode entrar para nos destruir. Ele sabe que ele não tem acesso às nossas vidas, porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nós estamos guardados por Deus. Mas o que ele espera? Ele espera um vacilo nosso. Ele espera uma falta de vigilância, uma falta de atenção. É por isso que Pedro disse: sejam sóbrios e vigilantes. Prestem atenção na vida de vocês. Porque o diabo ele espera apenas uma oportunidade. Um momento em que ele vai poder atacar. Irmãos, nós não podemos desprezar o diabo. É isso que Pedro está querendo dizer para a igreja. Quando ele compara o diabo com um leão que ruge, ele está querendo mostrar o quê? Se você observar como é um leão quando ele vai pegar a sua presa, ele fica rodeando. Ele nem dá menção de que vai atacar, ele fica rodeando, andando, observando. Se você assistir aqueles documentários sobre animais, você vai ver. Ele fica observando a presa, ele fica rodeando, e os animais ficam todos assustados, porque eles sabem que o leão está procurando a oportunidade para atacar. E ele fica ali rodeando, observando. Na hora que ele percebe algum animal que está mais fraco, que está mais debilitado, que ele vê que ele pode atacar e ter sucesso naquele ataque, ele vai de repente, de uma vez, ele dá um salto, ele corre e avança naquele animal para poder derrubá-lo e arrastar ele para longe para poder ele vir a ser a sua refeição. É assim que o leão age. E o diabo, ele é como um leão que ruge, ou seja, como um leão feroz. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que depois que o diabo foi lançado do céu, na ocasião da ressurreição de Cristo, diz assim a palavra de Deus: ai do mundo, porque o diabo foi lançado até vós. E ele foi lançado e ele está furioso, porque sabe que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que ele tem pouco tempo. E ele veio furioso, porque ele sabe que ele tem pouco tempo e ele quer tragar a nossa vida. Ele quer nos levar para longe de Deus. Então o que acontece? O diabo ele está andando ao nosso redor. Ele está observando a sua vida, ele está observando a minha vida. Ele conhece a gente, às vezes, melhor do que nós mesmos. Ele conhece nossas fraquezas. Ele conhece quem nós somos. Ele sabe onde ele pode nos atacar. Às vezes ele sabe que ele não pode te atacar, por exemplo, na área de um vício de drogas. Mas ele sabe que ele pode te atacar na área da prostituição. Ou na área da mentira. Na área do engano. Na área do roubo, da corrupção, da desonestidade, na avareza, na área da frieza espiritual. O diabo ele estuda as nossas vidas para poder olhar quais são as nossas fraquezas, para quando for no momento oportuno ele atacar. E quando ele ataca para destruir, para acabar com a nossa vida, para nos levar para longe de Deus. Pedro ele não fala isso aqui para a gente agora viver com medo do diabo. Não, ele não está falando por isso. Agora eu vou viver com medo do diabo, o diabo pode me destruir, vai acabar com a minha vida. Não, não é para a gente viver com medo do diabo. É para a gente viver em atenção, em vigilância. Então como é que se vive em vigilância? Observe a sua vida, como você está andando. Veja se você está agradando a Deus. Veja se você está andando como Deus quer que você ande. Veja se você está cultivando uma vida de devoção, uma vida de piedade, de oração, de leitura bíblica, servindo a Deus, andando em obediência à sua palavra, procurando viver em santidade, procurando agradar o Senhor. Observe, olhe para você mesmo como é que você está. Veja quais são as tuas fraquezas. Veja onde é que você está pecando para você se arrepender, para você mudar, para você poder ser diferente. Porque nas tuas fraquezas é que o diabo vai procurar atacar para te destruir. Irmão, se a gente não prestar atenção nisso, nós podemos vir a cair. E uma queda é algo muito perigoso.
Porque se o diabo nos levar a cair, como é que ele nos leva a cair? Nos levando a pecar, nos levando a viver uma vida de desobediência, uma vida distante de Deus. É isso que ele quer fazer na nossa vida. Se ele conseguir fazer isso, você pode se levantar, se reerguer e continuar. Mas às vezes tem gente que não consegue, que cai, fica prostrado e vai ficando cada vez pior. E o diabo vai destruindo cada vez mais. Então, nós não temos que pensar assim, se eu cair eu me levanto. Não, nós temos que evitar de cair, porque quando você cai, para levantar é mais difícil. É melhor você evitar a queda. Você tem que tentar permanecer firme na presença de Deus. Como ele diz no versículo 9, resisti-lhe firmes na fé. Como é que eu luto contra o diabo? Às vezes as pessoas pensam que para lutar contra o diabo é dizendo assim, tá queimado, tá repreendido, sai Satanás, eu te repreendo. As pessoas acham que isso é fazer guerra espiritual. Resistir ao diabo é como ele diz aqui, resistir-lhe firmes na fé. Resistir ao diabo, ou seja, combater contra ele, é você ficar firme na fé. Ou seja, andar conforme a vontade de Deus, em obediência. Uma vida de santidade. Porque quando você está firme na fé, o diabo vem contra você, mas é como se ele batesse numa parede de concreto. Ele vem, mas volta, ele não consegue penetrar, porque você está firme na fé. Agora, se ele vem contra você, encontra um ponto de fraqueza, ele vem e entra. Então, a verdadeira guerra espiritual é você andar em santidade. É você estar na presença de Deus, firme, buscando a Deus em consagração. Quando você está assim, o diabo não consegue vir contra você. Ele vem, mas volta. Porque você resiste a ele, você combate contra ele e ele vai embora. Se você não estiver firme na fé, se você estiver vivendo em pecado, em desobediência, você pode passar o dia todo repreendendo ele, dizendo, eu te repreendo, Satanás, está queimado, vai embora, sai da minha vida. Ele não vai nem ligar para isso, porque você vai estar dando espaço para ele entrar. Você vai estar dando espaço para ele vir e destruir se você estiver vivendo em pecado, se você estiver vivendo longe de Deus. Ele não vai nem ligar se você vai estar repreendendo ele. Porque o que afasta o diabo é quando nós estamos andando com Deus. Porque Deus, ele permanece conosco e nos protege. Agora, se a gente se afastar de Deus, o diabo alcança lugar para vir contra nós. Então nós devemos resistir a ele, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo.